Olá, membros da IBC Fortaleza, demais seres humanos e eventuais extraterrestres que estejam nos assistindo. Eu sou o Daniel, esse é mais um IBCcast, o podcast da Igreja Batista Central, e hoje nós temos o podcast das gerações, conversando sobre um tema um pouco controverso, um pouco delicado, namoro crente, casa antes que esquente. Será que realmente essa é a melhor resposta, né? Nós vamos conversar sobre essa e outras questões aqui com os nossos convidados Vitória e Paulo Júnior, então queria permitir que eles se apresentem. Primeiro, a Vitória, contei um pouco, já que a gente está falando sobre relacionamento, se é casada, é solteira, como é que é a sua história? Olá, eu continuo me chamando Vitória. Eu sou casada, vou fazer ainda um ano de casado em novembro. E é um privilégio estar conversando sobre o namoro que sempre está aí nos papos em alta, né? Na nossa igreja, na nossa geração. Então é um privilégio poder compartilhar um pouco da minha história e poder contribuir com aquilo que o Senhor tem nos ensinado a Bíblia, né? Na Bíblia. Muito bom. E hoje estamos recebendo pela primeira vez, né? Isso. PJ, pela primeira vez no nosso podcast, o Paulo Júnior, nosso querido irmão aqui da igreja. Conta aí, PJ, um pouco sobre você. Muito bom, legal poder estar falando aí sobre esse tema, né? Um tema que eu gosto muito, até porque durante a minha caminhada até aqui, já tive essa experiência até de acompanhar vários casais de namorados, né? Noivos e... Inclusive eu. Inclusive você, né, Daniel? Privilégio muito, muito bom. E sou casado há 20 anos, são 22 anos aí de relacionamento, casado com Lina e pai do Guilherme. E eu namorei com a Lina durante 2 anos. E aí casamos, estamos aí nessa caminhada. E tem sido muito bom poder experimentar o relacionamento, aquilo que Deus quer para a nossa vida, né? Então, prazer aí enorme estar falando com vocês. Maravilha, é um prazer receber vocês. Eu também sou casado, né, com a Gleice há 7 meses, recentemente. E estou aqui entre irmãos, entre amigos, pessoas queridas que falam muito ao meu coração sobre esse tema, né? A Vitória e o Afonso foram meus padrinhos de casamento, Paulo Júnior e Alino também, e mentorearam a gente no namoro. Então, eu queria começar logo com uma pergunta polêmica, né? Aquela pergunta já para a gente estabelecer a nossa base. Existe mesmo essa história de namoro crente ou isso é algum tipo de armadilha? Se não existir, a gente já está lascado, porque todo mundo aqui falou que namorou. Mas, PJ, começando por ti, o que é que você acha? Existe namoro crente? Olha, eu acredito que existe, hoje na nossa cultura, existe o namoro. E mesmo, eu acho que essa questão do namoro crente é uma forma, às vezes, de querer, talvez, dar um título, né, a um comportamento dentro do namoro. O namoro crente, a gente acaba tentando colocar algumas características, né, daquilo que a gente entende ou quer, deseja, em termos de vida cristã dentro do namoro. Então, eu diria o seguinte, existe o namoro, eu acho que antes de vir esse título do namoro crente, eu acho que você tem que ser o crente no namoro. Perfeito. Então, para mim, eu acho que esse é a questão, né, da pergunta, né? Você chegar já com a mentalidade de um servo de Deus, né? Isso. Eu acho que se o namoro ele tiver qualquer tipo de orientação bíblica ou seja alguma orientação de líderes, né, ou dos pais, e de como deve viver o namoro, porque a Bíblia diz algo assim, né, algo do tipo que você tem que ter esse comportamento, ter esse cuidado, de saber respeitar a pessoa. Mas se você não tiver um coração, né, uma vida e um propósito alinhado com aquilo que Deus quer para você em relação a um projeto de família, né, vida a dois, eu acho que nenhum título vai ser tão importante quanto esse seu posicionamento, o posicionamento do seu coração diante de Deus para trazer o respeito para dentro do relacionamento, seja em qualquer instância, seja no namoro, seja no noivado, ou se futuramente, se tudo der certo, um casamento, né? Muito bom. Vitória? É interessante isso que o Paulo Júnior falou, né? Sobre a gente dar nomenclaturas para processos que a gente vivencia, né? Porque a primeira, talvez, pergunta que vem à mente é se a Bíblia fala sobre isso, né? Na verdade, a Bíblia não tem essa nomenclatura namoro, né? A gente acabou dando como ao passar dos anos, na modernidade, a gente deu essa nomenclatura, mas antigamente, na época que a Bíblia estava acontecendo, né, com a própria história de Isaac e de Rebeca, não existia um namoro. Tanto que Isaac e Rebeca se conheceram pessoalmente, assim, já casando, né, quase.
Então, a Bíblia ela fala sobre 2 processos, né? 2 tipos de pessoas, as que são casadas e as que não são. Tanto que na cultura judaica, esse termo que a gente conhece hoje como namoro já era um processo de noivado para casar. Então, os pais escolhiam os pretendentes dos filhos, né? Eles entravam nesse processo de noivado para o casamento, e era tão sério essa cultura, de certo ponto, que quando 2 pessoas estavam prometidas um para o outro, tanto a nível de perante a família como perante a sociedade da época, se por acaso naquela época, naquele contexto, existisse uma dissociação dos 2 prometidos, já era até considerado como divórcio, para você entender a seriedade, né? Então, a gente dá essa nomenclatura para entender o processo, mas eu tenho uma visão sobre o namoro que a gente vai conversar mais na frente. Bom, então, já começou a entrar na história e na Bíblia, né? E como as pessoas viviam naquela época. Beleza, então a Bíblia não fala sobre a palavra namoro, mas o que é que ela diz que possa ser de alguma forma útil para o relacionamento do homem e da mulher, ou para esse processo, né, esse momento em que a pessoa ainda não está casada, mas tem ali interesse na outra, né? Diz aí, Vitória. Vou voltar, né? A Bíblia ela não fala sobre namoro, novamente, mas ela dá direcionamentos para a nossa vida, para a nossa conduta, né? Tanto que Paulo fala para Timóteo, em 1 Timóteo 5:2, como ele pode tratar as moças, né? Tratar as moças como irmãs, tratando com pureza, com integridade, com respeito. Então, ao longo da narrativa bíblica, desde Gênesis, o Senhor vai nos dando direcionamentos de conduta, fugindo da imoralidade, fugindo daquilo que está fora dos planos de Deus, né? Então, a questão de namorar com julgo desigual também, que a Bíblia fala. Então, tem vários direcionamentos que a gente pode ver nessa perspectiva, né? Quer acrescentar, PJ? Lembrei também, você falou aí de um exemplo na Bíblia. Outro exemplo é o próprio, bem conhecido, é José e Maria, né? Então, eles não tiveram nenhum tipo de relacionamento mais profundo antes do casamento, né? Eu assistindo aí alguns filmes, aí, séries que tratam aí já acho que da modernidade mesmo, na própria sociedade inglesa, onde não se poderia encontrar um solteiro junto, né? Um rapaz solteiro, né, com uma moça solteira, sozinhos, né? No jardim. Não se podia fazer isso. Era um escândalo, aí o cara era obrigado a casar para não tirar a honra. Então, essa questão dessa cultura de namoro, ela vai se modificando de acordo com algumas sociedades, de acordo com as épocas, né? Então, é só para reforçar um pouco aí isso que a Vitória falou e, né, levando em consideração esse contexto bíblico. Mas uma consideração importante, né, que eu gostaria de frisar, talvez fosse essa questão de qual é a vontade de Deus para a sua vida. Eu, quando namorava com Lina, então eu escutava muito isso entre os jovens. Não, a gente está orando para a gente saber se é a vontade de Deus. Eu acho isso uma coisa muito bacana. Agora, eu sempre me questionava, mas como é? Você vai receber aí um anjo, vai chegar perto de você, vai dizer, vai sussurrar no seu ouvido, não? Eu sempre brinco que se eu pudesse, né? Assim, minhas grandes decisões da minha vida todas seriam abrindo os céus e uma nuvem escrito, faça isso. Faça isso. Seria muito fácil. Mas eu sempre escutei, né, aqui na igreja, né, tanto nos ambientes de ministração, que a vontade de Deus, a gente sabe pela palavra de Deus. Então, quando a gente busca uma intimidade com Deus através da palavra, a gente aprende a saber, né, a respeitar, a ter um nível de relacionamento que seja respeitoso, né, que seja de acordo, né, para você não ter que defraudar o outro, para você não ter que agredir o outro e a si mesmo, né, os seus sentimentos, seu coração. Enfim, tem um versículo assim bacana, né, que a palavra de Deus diz, né, que a gente deve guardar o nosso coração, pois dele depende toda a sua vida, lá de Provérbios 4:23. Então, esse versículo, ele diz assim, cara, a gente não pode ficar brincando com coisas do coração. Então, né, eu acho que esses princípios, né, de você saber como é que você está conduzindo, né, se relacionando com a pessoa, sem querer enganar, sem querer, enfim, fazer algo que de fato não está de acordo com a sabedoria bíblica, né? Então, acho que seria assim. Legal.
Desculpa. Opa! Não, que isso que o PJ falou, para mim, tem muito a ver com identidade, como você saber o propósito daquilo que Deus faz através da sua vida e na sua vida, né? Então, quando a gente fala sobre questão de integridade, de caminhar nos caminhos do Senhor e saber aquilo que Ele direciona para você, é interessante que ao longo dessas mudanças de relacionamentos, né? Tudo muito fluido, tudo muito rápido, né? E às vezes até tudo sem muito compromisso. E o Senhor nos chama para estar compromissado com Ele, com o reino, né? Solteiros cuidam das coisas do Senhor. A gente tem que ter o cuidado para que a fase do namoro ela não seja nenhum test drive para você. Vou experimentar para ver se aquela pessoa é compatível, dá certo comigo, que é a tendência atual. Está tudo muito... É isso, né? A tendência, se você não fizer, você é fora do contexto. Inclusive experimentar sexualmente, experimentação né? sexual senão... também, exatamente. E também que nem é um test drive e também nem é um casamento. Você está caminhando para um casamento. Por que eu estou falando isso? Porque fora esse contexto que existe imoralidade dentro do namoro, né? Existe queima de fases, digamos assim, queima de momentos, existe a questão também de você querer antecipar uma fase para uma fase de transição, digamos assim. Né? Você quer viver o casamento dentro do namoro. Né? Você quer viver a submissão, você quer viver a questão de coisas que o casamento lhe proporciona e que o namoro não, a questão da própria sexualidade. Então, outras coisas que a gente tem que ter cuidado como cristãos, e isso faz parte da conduta. Se você está firme na sua identidade, de entender aquilo que o Senhor pede de você, né? Incluindo fugir da impureza sexual, fugir das coisas que não são, que são imorais aos olhos de Deus, já é uma boa caminhada. E você não antecipar a fase, porque cada fase tem a sua importância. Por exemplo, né? Eu namorei com o Afonso durante 5 anos. No processo de namoro, antes dele pedir, né, antes dele conversar, a primeira coisa que ele perguntou não foi se eu queria namorar com ele. A primeira coisa que ele perguntou é se eu estaria disposta a casar. Porque já foi com o intuito, tipo, se eu não vou namorar para ficar um tempo aqui, ou para ver se dá certo, para ver se somos compatíveis. E durante esse processo, além dele falar comigo essas coisas e outras coisas também, foi o processo de vivenciar a família, antes do namoro, né? Pedir a permissão dos pais, falar com os pais, porque hoje isso é até difícil, alguns namoros acontecerem isso, né? É muito raro, né? É muito raro. Mais Os pais, às vezes, sabem pelas redes sociais, é porque o amigo contou, é porque um sem querer entregou o outro. Você começa a namorar pelo WhatsApp, daqui a pouco aí é que você vai, aí você vai contar comunicar para alguém, né? Então, foi todo um processo que foi feito já com o intuito. Então, nesse processo da gente de viver em santidade, né? De viver já focando no casamento, a gente teve pessoas que nos acompanharam, que foram importantes. Tanto para direcionar aquilo que estava, ok, vocês podem continuar por esse caminho, tá coerente, ou não, vocês têm que dar uma pausa nisso, ou vocês têm que fazer isso para fugir daquilo. Então, são importantes as pessoas maduras, né? Casais maduros para caminhar, assim como eu fui aconselhada, né? Na época, eu e o Afonso foi pelo Daniel e pela Jaque, você com o PJ, né? E a Alina. Então, é um combo de coisas, né? Que fazem a gente pensar como indivíduo, como discípulo de Jesus. A minha conduta tem refletido aquilo que o Senhor quer. O meu namoro tem refletido aquilo que o Senhor quer. E aquilo que eu desejo, que eu almejo como casamento, também tem que estar alinhado com o Senhor, né? Então, é mais ou menos isso. Eu notei 3 princípios aí na fala de vocês, muito interessantes. Se for para resumir, né? Assim, pontos que vocês trouxeram do que é relevante no namoro. Propósito, né? Propósito diante de Deus e propósito para um casamento, né, para formar uma família, que é essencial para começar e para continuidade, né? A questão de respeitar a fase, né? Ou seja, você respeitar o que é próprio daquela fase do solteiro, o que é próprio da vida de casado e não misturar, né? Ainda que você esteja se preparando para o casamento, você ainda não está, né? E a outra coisa é mentoreamento, né? Na multidão de conselheiros a sabedoria, né? A Bíblia diz. Então, é se permitir ser vulnerável, né? Ouvir outras pessoas mais velhas, mais experientes, que já passaram por coisas que você passou, né? E aí eu tenho, assim, 2 testemunhos do meu próprio namoro, né? Dessas 2 primeiras coisas. Em relação ao que o PJ falou, rapaz, eu quero saber a vontade de Deus, como é que eu faço? Aí a pessoa fala, eu vou orar aqui, né? Eu sou uma pessoa que é mais insegura. A Gleice, apesar de ela ter insegurança em algumas áreas, ela também é muito certa em outras. E ela tem muito claro, quando Deus fala com ela, que ela precisa ir naquele caminho. E não é Deus falar de mandar
um negócio Um cartaz no mirabolante, meio né? das É de ele nuvens, né? mostrar aquilo que está de acordo com a palavra dele e de acordo com aquilo que ela pediu em consonância com a vontade dele, né? Então, tanto eu como ela, a gente já tinha saído de outros relacionamentos que não deram certo, tinha tido experiências que nos fizeram crescer, né? A gente tinha orado, Senhor, que o Senhor nos permita encontrar alguém que tenha essas características, né? E os dois pediram, assim, tinha detalhes que a gente gostaria, né? Que a gente sonharia, mas o básico era que seja um servo de Deus, uma serva de Deus, né? Alguém que quer viver ministério, que quer viver igreja, viver comunidade, viver para Jesus, né? Verdadeiramente, formar uma família e tudo mais. E que seja uma pessoa disposta a ser vulnerável, né? Ou seja, crescer junto com você, se abrir, né? E aí... Mas ela tinha pedido uma série de outras coisas das mais diferentes possíveis. Até a mão grande ela pediu, porque achava legal. E depois ela ficava rindo da oração, porque era mó besteira. E ela me conheceu, e até esses detalhes tinha. Mas ela viu que era uma pessoa assim, que tinha caráter, assim como eu vi nela, né? Que queria servir a Deus e tudo mais. Então, a primeira vez que a gente saiu, assim, depois de já ter conversado algumas vezes, encontrado e visto que estava interessado, né? Eu conversando, eu falei, eu fico meio incerto em relação a... Eu tenho medo de não ser da vontade de Deus, eu não sei como saber, né, se é o que Deus quer e tudo. Ela disse assim, olha, eu não preciso perguntar para Deus o que Ele já me mostrou. Eu não preciso pedir para Ele me revelar se Ele já está respondendo a minha oração. Então, algumas vezes a gente precisa dar um passo para trás, né, e pensar, é isso mesmo? Será que eu estou fazendo a vontade de Deus? Porque às vezes a gente vai pela nossa própria carne. Mas outras vezes a gente também pede, mas não confia... Realmente, Deus traz ali a resposta diante exatamente o que você pediu para Ele, desde que seja algo que é de acordo com a palavra dele, claro, né? Mas há uma pessoa que vive ali o Evangelho, que vive a verdade, você se interessou e a pessoa se interessou por você, e aí fica aquele medo extremo de, poxa, eu vou fazer uma besteira, mas o único requisito para um casal é que as pessoas amem a Deus e amem um ao outro. Né? Todo o resto é Deus que trabalha nas pessoas. Então, essa fala dela me deu confiança e certeza de que eu queria estar com ela e então a gente casou, né? Para a glória de Deus. E a outra coisa, eu falei do propósito, eu falei da fase, né? É a fase... A gente, durante o namoro, foi um namoro muito rápido, né? Ela é mais velha do que eu, então a gente acabou vendo que a gente queria casar logo, né? Para poder aproveitar uns poucos anos antes de ter filho, né? Porque não vai ter tanto tempo assim e tudo mais. Então... a gente já pensava muito em casamento, já falava muito, que é natural e é correto, né? Como a Vitória falou, você já vai começar o namoro pensando no casamento. Mas a gente, às vezes, não respeitava a fase. Então, começava a pensar tanto, planejar tanto, que a gente... que teve uma hora que a gente teve que parar, que a gente começou até a vir um apartamento legal, a gente resolvia olhar e tudo, e sabia que nem não tinha dinheiro para comprar, não estava nem noivo ainda, não tinha data para casamento. Rapaz, o que a gente está fazendo olhando o apartamento, entendeu? Era só porque... só para ver como é, mas aí começou a olhar um outro, aí a gente parou e disse, quer saber? Isso não é o momento. É o momento da gente apreciar o que a gente tem hoje, apreciar a companhia um do outro, crescer e conhecer mais um ao outro, apreciar as nossas famílias, né? Aprender para então, quando a gente noivar, tiver uma data, né? Tiver tudo certo, aí a gente vai atrás. Não precisa botar o carro na frente dos bois, né? Isso que tu falou é importante, que eu mencionei muito a mentoria de casal, né? Mas nós, como igreja, temos digamos que fugiu aqui a palavra, mas a questão do acompanhamento individual, né? Um prestador de contas. Que isso também é importante nessa fase aí que está começando a paquera, né? De você conversar com a pessoa que é seu prestador de contas, né? E falar, eu tô ficando doido, né? Ou faz sentido? Faz né? sentido isso, o que você acha? Aconselhamento, né? Buscar conselhos, ver se é aquilo mesmo. Pelo menos para mim e para o Afonso na época foi muito especial ter essa pessoa junto para tanto orar como ver ele se dar orientações, né, para averiguar o território, digamos assim, né? A minha líder na época, que era a época de PG, ela ficava muito assim, sei quem é aquela pessoa, vou ver o comportamento que ele age e tal. Então, uma coisa que foi muito interessante é que tanto eu como o Afonso, a gente foi os nossos primeiros namorados, né? A gente nunca tinha namorado antes, foi o primeiro. E antes de namorar o Afonso, a gente observou muita coisa um do outro. Então, observou como um tratava a família, como tratava a mãe, como tratava os pais, né? O que pensava sobre o mundo, quais as opiniões, né?
Então foi muito interessante essa fase de vivenciar a paquera, né? E ao mesmo tempo já com o propósito de vamos namorar e vamos casar, mesmo sem data ainda de casamento, mas já com o intuito, né? Então, vivenciar cada fase com pessoas acompanhando, com conselheiros, com os pais dando aprovação, né? Com amigos próximos, foi muito importante para nós desfrutarmos as fases assim como um todo, né? Então, tanto que a gente foi o primeiro namorado um do outro e nós dois casamos virgens. Nós nos guardamos até o casamento, que também é muito raro hoje, né? Pegar um gancho aí no que você falou, que eu acho que eu e Lina, nós sempre conversamos, e eu acho que a Lina fala mais isso do que eu, mas tem a ver com essa questão da família. Então, rapaz, você quer saber se é vontade de Deus? Não, primeiro tu olha como é que o rapaz ele trata os pais. Sim. Como é que a moça age dentro de casa com a família, com os pais, como é essa questão das responsabilidades. Porque muitas vezes o que acontece em relacionamentos mais para frente, quando casa, o indivíduo traz, né, o reflexo daquilo que vivenciou na família. Então, acho que essa questão desse contexto do relacionamento, de você ter essa visão, como é que um trata, né, como é que aquela pessoa, o seu pretendente, né, trata os seus familiares ou trata as outras pessoas, isso é muito relevante, né? E só adianta um pouco aquilo que eu ia até falar na frente, né? Que está lá em Efésios, né? Filhos, obedeçam aos seus pais, né? Obedeçam aos seus pais, honre aos seus pais, honre teu pai e tua mãe, isso é justo. Então, essa questão da honra, do respeito dos pais, de vivenciar a família, vivenciar relacionamento e respeitá-los, isso é um parâmetro para que você olhe para aqueles, olha, ele sabe me respeitar, ele vai saber me respeitar porque ele sabe respeitar os outros, principalmente os pais. Então, acho que é um ponto positivo essa questão. E também ouvir eles sobre o próprio relacionamento, né? Porque às vezes quando os pais não abençoam, a gente quer ir para cima e fazer de qualquer jeito. Acha que o pai é contra, que a mãe é contra, que é porque não foi com a cara do outro, tá, essas coisas, né? Sim. Tu pegou o que eu ia falar, que eu ia puxar esse gancho. Poxa, que legal. Então, e é porque eu nem tô vendo aí. Nem combinamos, Santo, né? Mas assim, gente, seguindo em frente, então, assim, pensando em tudo isso que a gente falou, né? Eu queria ouvir um pouco mais de vocês, que eu acho que a gente já entrou nisso, na verdade, como a gente vive um relacionamento para a glória de Deus. E aí, a gente trouxe Bíblia, a gente trouxe conselhos. Eu queria ouvir também um pouco da própria história de vocês, se tem algo que vocês querem trazer do que vocês aprenderam, né, ao longo da caminhada aí de namoro, de casamento, que possa contribuir para essa compreensão. Como é que eu vivo um relacionamento para a glória de Deus? Eu acredito assim, sem tentar encontrar algumas regras ou, né, digamos assim, algumas regras num modelo, por exemplo, tentar extrair versículos bíblicos, eu queria talvez trazer um pouco mais do meu testemunho, meu testemunho de vida também, mas testemunho de namoro, né? Eu tive, antes de namorar com a minha esposa, Lina, eu tive 2 relacionamentos muito frustrantes, porque foram relacionamentos que não eram para a glória de Deus, né? E nesse sentido, tem 2 coisas que, se você, por exemplo, é cristão, quer namorar direitinho e tudo mais, eu diria para você ter cuidado, né? Primeiro é com a mão boba, né? E outro é com o beijo, né? E por onde é que o beijo ele vai, né? Caminhando. Porque são coisas que eles aguçam, ativam aquilo que é natural, é intrínseco à natureza humana. E eu posso dizer hoje como testemunho de que o namoro que eu tive para a glória de Deus com a minha esposa, Lina, nós passamos 2 anos de namoro, foi um namoro para a glória de Deus, né? Não tinha negócio de mão boba, né? Tinha beijo, a gente também não era aquele negócio, não vai pegar na mão. Tem gente que é assim, traz para dentro do relacionamento uma espécie de espiritualidade que, na verdade, é só uma fuga, é só uma forma de mascarar outras coisas. A gente não tinha muito isso, não. Agora, a gente colocou o propósito do namoro diante de Deus e dizer, é para a glória de Deus. Então, a mão boba não podia estragar isso. E o beijo também, quando ele começava a se tornar muito mais caloroso, aí, peraí, está na hora de parar. Então, saber a hora de parar, você buscar força para isso, entendendo o propósito de que o seu namoro é para a glória de Deus, isso vai ajudar muito, né? Então,
nós tivemos namoro, tanto que eu até brinco com a Elina, nós namoramos aí durante 2 anos, e quando eu ia para a casa dela, geralmente a gente namorava na sala da casa dela, e nunca ficávamos a sós, ela geralmente, a gente ficava ali, deitava perto de mim, aí assistia TV, e ela gosta de dormir cedo, ela acabava dormindo. E não foi, não tinha aquele negócio, que o cara às vezes vai pra namorar, a menina vai pra namorar, e quer o agarra-agarra, quer não sei o quê, aí começa. A gente não tinha muito isso, então a gente vivenciou muito mais uma relação de amizade, de companheirismo, de curtir algumas coisas, do que necessariamente vivenciar esses aspectos mais físicos, né? Então, eu acredito que isso foi importante para a gente poder dizer assim, Deus, é para a tua glória, então a gente quer fazer algo que seja puro. Minha esposa casou virgem, eu já tinha tido outras experiências fora, né? Ou antes, aliás, de namorar com ela, mas foi extremamente frustrante. Eu sei que aprendi muito com isso, mas ninguém precisa passar por isso. É uma lição importante, né? Não é porque você já caiu no passado que você tem que se render. Isso. Você é capaz de lutar contra, sendo amparado por Deus, né? E viver um namoro para a glória dele. Isso, ainda tem uma outra coisa, só frisar rapidamente, que para mim aí faz parte da minha história, porque eu tive esses 2 namoros muito frustrantes antes de namorar com a minha esposa, e o último deles, né? Foi assim, foi tão frustrante que quando eu terminei, quando eu acabei mesmo a coisa, eu entrei na igreja e disse assim, Deus, eu não quero nenhum outro relacionamento de namoro para mim, se o Senhor não me mostrar aqui, nesta igreja, né? Eu falei muito isso, né? Nessa igreja, eu sei que tem aqui, onde eu cresci, onde eu estou crescendo, a minha juventude, e foi de lá. Minha esposa já era de lá, eu já conhecia ela há 9 anos e a gente nunca tinha despertado nenhum tipo de interesse de namoro. Então, Deus respondeu a oração. Então, se você quer ter um namoro para a glória de Deus, a dica que eu digo começa orando, irmão. Começa pela oração. Se não for regado pela oração... E Deus trouxe no tempo certo. E Deus trouxe no tempo Talvez se fosse certo. antes, você não teria esses aprendizados, quebrado a cara para poder chegar nela e viver para a glória de Deus. Né? Isso. Esse processo da oração foi algo que eu falei, inclusive, nos meus votos, eu sempre escutei da minha mãe, né? Que ela assim, vá orando aí pelo marido, não sei o quê. Deixa pra oração quando quiser, não. Minha mãe já dizia que orava desde que a gente era criança. Tanto ela orava, né, como meu pai, como eu aprendi a orar desde muito cedo, sem saber quem era, sem pedir características, sem nada do tipo. A única coisa que eu pedi ao Senhor é que que fosse o primeiro namorado e que ele amasse mais a ele do que a mim. Né? Então, foi algo que eu sempre fui estimulada desde pequena a orar. E é interessante porque, às vezes, no processo do namoro, da paquera, né? Por mais que a oração seja importante, essencial, as pessoas acabam esquecendo desse detalhe. Então, já começa ali a se envolver naquilo que está acontecendo e, Senhor, dá a tua permissão aí, né? Esse detalhe que é importante. A pessoa que já chega, já vai orar sabendo a resposta. Né? Mas não porque Deus falou, mas porque ela quer. Por aquilo que ela acha que ela quer, né? Que então, também é outra... A gente falou do negócio do orar demais, espiritualizar demais, mas tem a questão também da pessoa, não vou fingir que eu estou ouvindo Deus, mas eu já sei o que eu quero, então já obrigado vai, né? que tu mandou, não sei o que, e Deus assim, não mandei não. Tipo assim, né? Mas eu selecionei aqui alguns pontos que faz parte da minha história e também foram importantes. O primeiro é a questão da responsabilidade, né? Quando a gente fala sobre namoro, a gente fala muito do aspecto, muito assim, né? Muito do aspecto do amor, do relacionamento e tudo mais, que tem outras características, mas existe uma responsabilidade. Então, desde a época que eu liderava a PG, né? Passei nessa época do PG para a GR, né? Agora liderando o Radical com o Luizão, em todos os aconselhamentos, a primeira coisa que eu pergunto é: você tem condições para assumir um relacionamento? Não pelo fato de... Não só o aspecto financeiro, certo? Mas maturidade espiritual, emocional, financeira, que é importante. Uma coisa que eu sempre pensava, assim, se eu não me deixo namorar cedo, porque se eu for para um shopping com meu namorado, eu vou pedir pro meu pai para ele me dar um dinheiro para me lanchar no dia dos namorados, como é que eu vou pedir pro meu pai? Então, tipo assim, isso eu não queria... Eu não queria que meu pai arcasse com os custos do meu relacionamento, né? Então, era algo que eu sempre perguntava nos aconselhamentos, né? O primeiro é se a pessoa tinha... A menina, né? No caso. Tinha condições de uma saída, por exemplo. Se ela tinha... eu tenho R$10 da minha carteira para comprar uma casquinha. Casquinha cara essa, tá com... Não, assim, né? Pelo menos ter um dinheiro ali para poder usar sem toda a vida ficar ali, né? Pedindo. Tudo mais. Não que seja errado, né? Mas era algo que eu pensava. E a outra coisa é que quando você vai casar,
Porque às vezes tem aconselhamentos, né, que meninas de 12, 13 anos. Você vai casar com o quê? Com 18? Com 20? São muitos anos namorando, E viver a né? adolescência inteira namorando, né? Sem Exatamente, experimentar né? a solteirice cristã, Plena, né? A capacidade... exatamente. Mentorei muitos casais de namorados jovens, adolescentes, que Muito a novos. cabeça muda, né? Principalmente Sim. da menina. Você namora muito tempo, com a menina que começa a namorar com 14 anos, quando ela tiver 18, Já é cabeça outra já mudou, cabeça. é É uma outra época cabeça. Já... Que ela está se formando, E né? a- A sua filosofia, suas Isso. crenças, né? Suas E- Que é opiniões. exatamente o processo de amadurecimento Isso. do corpo, da cabeça, E do a própria do coração, realidade da de realidade vida, né? também. Os propósitos de vida, né? Aquilo Fora que que- deseja, né? Profissionalmente, né? E tal, e tudo Fora mais. que a gente precisa aprender primeiro a ser feliz em Deus sozinho, né? Uhum. Não ser feliz já, tudo é alegria, mas eu ser pleno em Deus, eu Você mesmo, está né? contente de estar... Contente em Deus, em Cristo, né? E aí depois eu me torno contente em Cristo ao lado de alguém. Porque senão, imagina, qualquer problema, aí a pessoa... É por isso que muitos namoros terminam, a pessoa Gera fica uma dependência. depressiva, arrasada, Isso. né? Uma dependência Eu emocional. já tive né? relacionamentos que deram errado, não vivi muitos, mas sofri. Mas depois de um tempo, ok, vamos seguir adiante, né? Não é isso que Deus tinha para mim. E ok, agora se você depende do outro para ser feliz, então se você perde alguma coisa, acabou a sua vida, né? É nem você ser dependente do outro, nem você buscar a sua metade da laranja, né? É, Você está plenamente feliz em Cristo do jeito que Ele lhe fez para ser, né? a Gleice sempre fala que nós somos dois inteiros que se encontraram e se tornaram inteiros juntos, né? Não é meio homem e meia mulher se tornaram uma só carne. Exato. É um homem e uma mulher, cada um inteiro, que se tornaram um. Isso. Então, tipo assim, a primeira coisa que eu consigo pensar é sobre essa responsabilidade, né? Para você fazer aquilo que Gênesis diz. Um dia você vai deixar pai e mãe, porque se você começar um processo sem entender o propósito da coisa, vai acontecer muitas coisas sérias no meio do caminho e você pode se frustrar. Então, uma coisa que, durante a adolescência, sempre são perguntas que eu faço para quem me procura para aconselhar, né? São essas perguntas que parecem bestas, né? Simples, mas não são. Você vai namorar 8 anos, 10 anos, né? Vivendo outras fases e tudo mais. Então, essa seria uma coisa. A outra coisa seria a questão do cuidado com os desejos e pecados sexuais, né? Nós somos carnais, nós podemos cair em pecado a qualquer momento. Então, são coisas que devem ser levadas a sério no namoro, no sentido de, se você sabe que tal comportamento, né, ou tal ambiente lhe joga para alguma coisa que você vai pecar, você tem que evitar como namoro, né? Isso Paulo Júnior falou interessante, que ele namorava na sala, né? Eu também. Com pessoas passando... Muito importante. Com pessoas passando, não porque era algo assim explícito, né? Mas a questão do cuidado mesmo, para que você não caia, né? Então, evitar, pelo menos eu fazia isso com o Afonso, evitava de estar no mesmo cômodo sem ninguém, né? Se eu estivesse sozinho em casa, Afonso não ia. Então, são coisas que a gente fazia por cuidado, né? Tanto para honrar a bênção que os nossos pais tinham nos dado, mas também honrar aquilo que o Senhor esperava de nós. Então, a gente evitava estar em cômodos sozinhos, né? Em ambientes escuros, porque tudo isso proporciona, né? Só deixar um parênteses também, porque serve um recado até para os pais também. Tem Sim. muitos pais que Deixa estão tão acostumados com essa cultura, né? Tal, com essa liberdade maior que se existe hoje, que acaba se desligando mesmo. Eu já tive a oportunidade de mentorear um casal de namorados há uns anos atrás, e a gente conversava muito com os pais diziam, não, a gente deixa eles ficarem à vontade na sala, né, que é para poder não interferir, porque às vezes eles têm uma dificuldade de tentar se entender em alguns aspectos, e a gente dizia, não faça isso não. Você está gerando um ambiente. Não deixe, você tem que ficar lá mesmo. Então, até alguns pais precisam estar atentos também, porque eu acho que a gente precisa entender esse aspecto, né? São dois seres que estão em um processo de formação, de amadurecimento em muitos aspectos, e um ponto que é essa questão da sexualidade, se você perder de vista, se você também soltar, liberar demais, isso desejo se aflora, né? isso vai correr um grande risco. Então fica aí uma dica aí para os pais nesse aspecto. Com aí, né? certeza. Eu queria fechar com a última pergunta que vem do título aqui dessa conversa, né? Case antes que esquente, né? Às vezes a gente ouve alguma versão disso aí, né? E isso a gente puxa da Bíblia, né?
1 Coríntios 7, de 8 a 9, né? Paulo fala assim, digo aos solteiros e às viúvas que é bom se ficarem como eu, que ele não tinha esposa, né? Dizem que provavelmente ou ele era viúvo ou era celibatário, né? Mas se não podem conter-se, casem-se, pois é melhor casar do que abrasar-se, né? Ou seja, arder no fogo, né? Do desejo e tudo mais. E aí, ou seja, né? É melhor casar do que o negócio esquentar. E aí a minha pergunta, isso Paulo está dizendo, então faz sentido? Ou em que contexto ele está falando isso? Isso pode ser uma situação problemática? Como é que a gente interpreta essa situação? Se eu tiver, então, muito desejo sexual, é melhor eu casar imediatamente com minha namorada? Essa é a única opção para um cristão? Quem quer começar aí? Rapaz, tem mais tempo, né, Paulo, para falar disso? Para responder isso aí, tem que ter um tempão aí, mas... Se eu pudesse tentar resumir, né? Para mim, volta para o que a gente conversou no começo, que é o propósito. Se eu vou casar só porque eu não estou me aguentando, só pela essa parte sexual, quando você casar, vai ter várias é um grande risco. É um grande risco. Resolver essa parte gera problema em todas as outras. Até porque você vai com várias visões que o casamento é só sexo, né? E o casamento não é só sexo. Tem o sexo faz parte. Mas o propósito e o intuito maior disso não é o sexo. É glorificar a Deus, é constituir família, é pertencer um ao outro, como a Bíblia fala várias vezes. Então, é preocupante quando você entra no casamento com isso. Eu diria que, em vez de casar, se aconselhe primeiro, né? Porque isso faz parte do processo também. E quando você falou isso, eu lembrei de uma frase que é do livro do Quando Pecadores Dizem Sim, né? Que às vezes usam em mentorias, em cursos de noivo e tudo mais, que ele disse: o que acreditamos sobre Deus determina a qualidade do nosso casamento. Então, para mim, quando eu li essa frase, eu lembrei disso porque o nosso foco não tem que ser o foco sexual. Nosso objetivo para casar não é porque eu quero fazer sexo todos os dias. Mas o meu objetivo de casar, de estar com alguém... Até porque não dá nem tempo. Tem dias que não dá, né, Daniel? Mas de constituir família é para glorificar a Deus. Desde os Gênesis ele está falando sobre isso, né? Então, é para se reavaliar. Eu entendo o que Paulo falou e entendo o contexto também, mas para mim é uma problemática se você casa com esse intuito, né? Com seu propósito desalinhado daquilo que de fato é para ser, né? Você, eu lembro muito daquele texto, acho que de Coríntios também, né? Que os solteiros cuidam das coisas do Senhor. Então, rapaz, se você está aí, né? Aí eu diria que essa palavra propósito também, que é uma das minhas anotações, né? Inclusive eu até anotei 3, que é paixão, propósito e amor, que são coisas que dentro de um relacionamento, ou quando se vai buscar um relacionamento, você não pode fazer uma confusão dessas coisas. Porque muitas vezes o cara vai ver a menina vê o rapazinho e tudo mais, vamos namorar, tô apaixonado por ele e tudo mais. Porque a paixão, ela é uma coisa que ela é passageira. Ela pode ser passageira, na verdade, né? O propósito é, eu quero namorar para quê? Pai, se você quer namorar, namore para casar. Certo? Para constituir família, para você entendendo o que é o casamento lá na frente. Não, eu vou namorar só para ver qual para saber se rola alguma coisa. Não, cara. Então, isso aí é uma forma que eu estou buscando meus próprios interesses e não o do outro. Então, se você está solteiro, rapaz, né, fica aí, vai cuidar das coisas do Senhor, vai viver relacionamento, vive amizade. Começa primeiro com a amizade, certo? Para conhecer mais a pessoa e não buscando o seu próprio interesse, né? Então, e aí eu terminaria aí com Eclesiastes 3:5, que diz: tempo de afastar-se e tempo de juntar-se. Então, você precisa entender e colocar esse tempo diante de Deus, e com certeza você vai fazer a escolha no momento certo, entendendo o tempo de Deus, e tudo vai se encaixar. Só para pegar aí o gancho do PJ, deixar um versículo que é interessante, porque ele é um pouco mais poético, mas ele é profundo, né? Que é lá Cânticos 2:7, que diz, né? Mulheres de Jerusalém, eu as faço jurar pelas gazelas e pelas costas do campo. Não despertem nem provoquem o amor enquanto ele não quiser. Né? Então, isso é importante para que a gente possa refletir nesses aspectos de maturidade, propósito, né? Isso. Uma frase que eu escutei na minha adolescência, que eu nunca esqueci, é que não desperte esse amor, porque senão você vai estar namorando a pessoa de outra pessoa. Né? Se você começa sem propósito, é um risco tanto para você se frustrar, como para você não viver a plenitude daquilo que o Senhor quer, né? Boa. Só encerrando sobre isso aí que vocês falaram, né? A frase do nosso casamento, né, virou um ícone assim, do nosso relacionamento durante o namoro, e a Gleice até fez uma plaquinha com essa frase, colocou lá no nosso casamento e hoje está lá na nossa porta.
nem cedo nem tarde, no tempo certo. Por que isso, né? Porque nós vivemos outros relacionamentos que deram errado, mas a gente entendeu que aquele tempo fez parte do nosso processo de aprendizado para chegar onde a gente chegou. Como eu falei do PJ, né? Ele viveu esses relacionamentos fora da vontade de Deus para ele perceber que não dava certo assim. E aí quando ele já conhecia a Lina, mas se ele vivesse com aquela mentalidade, não ia dar certo com ela. Ela não ia querer. Mas ele pôde viver para a glória de Deus. E a Gleice é a mesma coisa. Ela viveu no mundo, né? Viveu outras coisas, depois conheceu a Jesus, passou por um processo de restauração. E aí ela, com 34 anos, achava que estava super atrasada na vida, que não ia casar mais, que era isso mesmo, Deus não tinha isso para ela. E aí Deus foi e mostrou que existia, né? Então, acho que a minha ideia, assim, também concordo com vocês, né? Casar simplesmente pelo sexo, simplesmente porque está com vontade, não faz nenhum sentido. O que Paulo está dizendo aqui é que você não deve deixar o desejo lhe dominar e você pecar antes disso, é melhor casar. Mas somente, né? Entendendo o resto da palavra, se for de acordo com o propósito dele. Isso aconteceu na nossa vida, assim, a gente teve dificuldades na área sexual, inclusive a gente falou aqui de beijo e tudo mais, né? A gente, às vezes, passava do ponto e por isso a gente teve que colocar limites mais duros, né? Para a nossa realidade, que cada pessoa tem a sua, né? E precisa analisar a sua realidade e ver o que é que se ela consegue ou não lidar com aquilo, né? E a gente, às vezes, tinha que parar mesmo porque não conseguia, né? Mas isso não foi um motivo para a gente casar rápido. A gente queria casar porque a gente sabia que a gente queria estar com o outro verdadeiramente diante de Deus e a gente não tinha mais dúvida, não tinha por que enrolar. Os dois já trabalhavam, os dois já eram antigos na igreja, os dois já tinham a bênção dos pais e tudo mais, então já estava tudo assim, né, alinhado. E até a gente acabou adiantando o casamento alguns meses, quando a gente decidiu não comprar e só alugar a casa, né? A gente viu, não tem nenhum empecilho para a gente adiantar. Então a gente está lutando e a gente já sabe o que a gente quer, então vamos casar. Mas não foi por isso. Mas isso fez parte do processo de entender, vamos casar logo para que a gente viva um namoro para a glória de Deus, para que a gente evite cair, para que a gente chegue lá e possa dar testemunho, né? Então, acho que é isso, né? Sonha aí por um casamento interessante porque mostra a questão do compromisso, do propósito, da responsabilidade, né? De vivenciar o namoro. Alguém quer dar mais algum recado final? Não, acho que só agradecer, né, pela oportunidade mesmo, né, de poder falar sobre esse assunto, né. Eu gosto muito de conversar sobre isso, né. Até eu repito, né, a gente recebe muitos casais ainda hoje, aqueles que eram namorados e a gente mentoreou, ainda hoje eles nos procuram, né, para conversar, para fazer uma prestação de contas, né, para celebrar as conquistas, e a gente é capaz de celebrar mesmo, dizer, poxa, valeu, né, foi tão legal você poder seguir, né, os passos, né, trilhar os passos certos e talvez um outro ponto, talvez para nesse aspecto é que esse namoro que às vezes começa atropelado, a pessoa quer começar muito cedo, insistir às vezes, começa, termina, procura outro. Então, tem essa questão da conquista. Às vezes é o cara que quer só mesmo saber se ele consegue conquistar, a menina quer só mesmo saber se consegue conquistar o coração dele e tal. E isso, essa questão da conquista, de conquistar o outro, acho que tem que ser algo que precisa ser colocado diante de Deus e dizer assim, olha, não quero só conquistar algo para mim, eu quero conquistar algo, né? Eu quero conquistar algo para a vida, para testemunhar, né, aquilo que Deus quer de mim, né, quer para mim, né, o melhor para mim. Então, tem muito isso, né? Então, só agradecer, né, pela oportunidade. Acho que tem muito mais coisa aí que a gente podia passar aí a tarde inteirinha aí conversando. Então, de podcast. Só que o PJ tem uma reunião daqui a 5 minutos. E daqui a pouquinho eu tô... Mas também muito grato por poder compartilhar um pouco da minha história, daquilo que o Senhor tem falado ao meu coração, né? Também compartilhando um pouco do que acontece nos bastidores do ministério, né? Digamos assim. E o que eu deixaria era, saiba viver o contentamento da fase que o Senhor tem lhe dado, né? Amém. Para que você esteja contente nele. E quando for a hora certa, o Senhor desperta, o amor desperta. Isso. Você caminha para o casamento. Amém. Então, muito obrigado aos nossos convidados. Você que é solteiro, fique contente nas coisas do Senhor. Ore pelo seu futuro marido ou esposa. Você que está namorando, procura o Paulo Júnior Alino para orientar vocês, que eles estão com muito tempo livre, tá certo? Vivam um mentoreamento, vivam santidade. Você que está casado, você que tem filhos, né? Oriente casais mais novos, oriente seus filhos nos caminhos do Senhor, né?
Agradecemos aí por mais um podcast que você assistiu. Siga a gente nas redes sociais, acompanhe a gente, está no YouTube, Deezer, Spotify, mande para os seus amigos e até a próxima.